Os últimos dias de Vargas são de isolamento político. Vários aliados o abandonam, outros mudam de lado. O cerco se fecha. No dia 23 de agosto, no Palácio do Catete, Vargas convoca seu ministério. A reunião só termina de madrugada e nenhuma solução para conter a crise. O presidente anuncia, então, que entraria de licença até que a morte do major Rubens Vaz fosse esclarecida. Quando a notícia chegou no Ministério da Guerra, no centro do Rio de Janeiro, e o general Zenóbio comunicou que o presidente tinha decidido se licenciar, vários generais protestaram, mas licença, ele tinha que ter renunciado, não sei o quê. Aí o Zenóbio cometeu uma fraqueza e disse, não, a licença é pro forma, não é para valer, porque ele não volta mais. Essa notícia que tinha feito esse caminho de ida até o Ministério da Guerra, fez o caminho de volta até o Palácio do Catete. E foi comunicada ao Getúlio. E ele até disse para o irmão Benjamin, quer dizer que eu estou deposto, vivo eu não me entrego. Às 8h45 da manhã do dia 24 de agosto, Getúlio pega um revólver calibre 32 e atira contra o peito na altura do coração. O barulho do disparo ecoa no palácio e, em seguida, por todo o país. Era o anúncio da tragédia. Vargas decidiu tomar aquela atitude porque ele sentiu que o povo brasileiro ia ser esmagado por aquela força reacionária que surgia. Primeiro, ia desmoralizá-lo, né? Fazendo com que todas aquelas acusações se transformassem em verdades, né? E ele ia ser massacrado moralmente. Então ele não quis ser desmoralizado. Ele achou que, jogando aquele manifesto, que foi a Carta Testamento, ele, dando o aval da sua vida, dizer, olha, isso é tão verdade que eu vou dar minha vida. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram, novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Essa carta tinha várias vias. Uma ele entregou para o Jango Goulart, futuro presidente Jango Goulart, que deveria ir nessa noite do Rio para Porto Alegre e entregar esse documento ao governador Ernesto Dornelles. Outra via, o Getúlio, antes de se matar, deixou na mesinha de cabeceira no quarto dele. Quando ouviram o tiro, entraram no quarto, ele teve ainda alguns minutos de vida, e por incrível que pareça, morrendo, ele sorriu para a dona Alzira e para a dona Darcy, mulher dele. Talvez já sentindo que a tragédia do suicídio era, ao mesmo tempo, um triunfo, o maior triunfo político da vida dele. A comoção é generalizada. Milhares de pessoas saem às ruas da capital. Os netos dele estávamos todos no apartamento dele na Rui Barbosa. E minha mãe foi nos buscar para que nós viéssemos para o Catete, para ver o corpo. Então, Getúlio, Cândida, Edith e eu viemos para cá.
para o velório. O que eu posso te dizer? Esse jardim, ele estava tomado de gente, Tinha ambulâncias por todos os lados, pessoas passavam mal, tinham ataques do coração, saíam ambulâncias correndo, as pessoas gritavam, uivavam. Quando viam minha mãe, diziam: pelo amor de Deus, Alzirinha, traz ele de volta. Era uma coisa impressionante. Isso eu tenho da minha lembrança. Eram pessoas pobres, não tinha rico aqui dentro. Eram pessoas pobres, mal vestidas, mulheres, brancos, pretos, homens, crianças, velhos. As pessoas estavam completamente traumatizadas. O comércio baixa as portas, as fábricas param, jornais antigetulistas são depredados. Até o prédio do Ministério da Aeronáutica é apedrejado. As multidões furiosas, entendeu? Incendiaram os órgãos do Diário Associado, incendiaram o consulado americano, tinha até uma empresa, que não era nada disso, importador americano, quebra importador americano. Os comunistas, compreendeu, estavam assombrados, vendo que aquela multidão estava queimando a Tribuna Gaúcha, que era o órgão, o jornal do Partido Comunista. Ficaram assombrados. E por que aquilo? Porque o Partido Comunista já estava fazendo causa comum com os que queriam derrubar Vargas. A multidão se apercebia daquilo. Uma multidão desfila diante do caixão do presidente no palácio e depois acompanha o cortejo até o aeroporto. Um avião leva o corpo para ser enterrado em São Borja. Ele foi, no momento da morte dele, o presidente mais popular da história do Brasil. O ato dramático de Getúlio cala a oposição e reverte o jogo político. As coisas mudaram a favor de Getúlio de uma maneira, compreendeu, total. Os inimigos recuaram. Nem força de repressão militar houve naqueles primeiros momentos. Depois é que começou a assimilar a realidade para impor a ordem. O suicídio impede a destruição de várias realizações do governo Vargas, como o desmonte da Petrobras, que acabara de ser inaugurada. Também garante a aprovação de alguns planos do governo que estavam em discussão no Congresso, e entre eles o da criação da Eletrobras. A sua morte não só impede o golpe de Estado que a UDN articulava, mas também garante as eleições de 1955, vencidas por Juscelino Kubitschek, aliado de Vargas. A morte de Getúlio permitiu que Juscelino Kubitschek governasse o país e que, com o seu trabalho, conseguisse concluir uma boa parte do projeto deixado por Getúlio Vargas, inclusive a criação da indústria automobilística no Brasil. Como contribuições da experiência do governo Vargas para a história do Brasil, eu vejo várias permanências. Uma é o amor que o Brasil tem, a idolatria por um modelo de desenvolvimento estatista, estatizante, desenvolvimentista. Outro tema que entrou na agenda pública de forma irreversível foi a questão das riquezas naturais. Agora, a questão do pré-sal, se as empresas estrangeiras podem participar, isso mexe com os corações das pessoas, porque a gente ficou com esta noção, a gente comprou essa noção de que o subsolo é nosso, né? Outra permanência igualmente importante e séria é a questão sindical. Nós mantemos ainda a legislação sindical feita dos anos 30 e que teve sua versão final em 39 no Estado Novo. Cada vez na nossa vida de hoje, quando uma carteira profissional é assinada, quando se paga o aumento do salário mínimo,
isso faz parte do legado, quer dizer, a vida física dele terminou em 1954, mas a vida política continuou sob a forma desse legado. Sem dúvida nenhuma, Vargas é a maior figura da República no Brasil e talvez a maior figura do século XX. E entrando o século XXI adentro, não apareceu nenhum outro presidente, político, personalidade que substitua o papel de Getúlio Vargas na história do Brasil. Getúlio Vargas foi, digamos, acabou sendo o político da minha geração, da minha vida. A história do Brasil, eu chegaria e me atreveria a dizer, né, que a gente poderia, assim como a história da humanidade é dividida em AC e DC, na história do Brasil a gente poderia dividir em AG e DG, antes de Getúlio e depois de Getúlio. O Brasil era um e o Brasil passou a ser outro, né? Com tudo de positivo, mas também com tudo de negativo, né, durante esse processo de transformação, né, da realidade do país.